Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Esmirna. 15ª parte. Continuação da página 107. Eles são como todos os demais. O avivamento acabou. Eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles adotaram a organização falando durante todo o tempo acerca do Espírito de Deus. Eles falam acerca da evidência do Espírito Santo. Mas esquecem que o diabo pode falar em línguas também. A completa confusão de Babel está em seu meio e eles a chamam de Espírito de Deus. Uma vez mais, vemos o homem dizendo a Deus, em vez de Deus dizendo ao homem. Ora, você pode querer me censurar aqui mesmo pelo que disse. Tudo bem, eles se chamam pentecostais e evangelho pleno. Deixe-os provar isto. No Pentecostes, o fogo veio numa nuvem e separou-se sobre cada um deles como uma língua e caiu sobre cada um. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas no Pentecostes e as pessoas que escutavam compreenderam. Onde está isso? Toda a multidão de crentes comportava-se como uma família. Os pentecostais estão tão terrivelmente divididos como qualquer grupo na história. Nenhum homem ousava juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentava. Eles têm tantos bodes entre eles quanto qualquer outro grupo. Eles alegam ser o evangelho pleno, mas não podem prová-lo. Suas igrejas estão tão vazias de poder como qualquer outra delas. Se eles são o evangelho pleno, então seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu um engano quando descreveu os homens do evangelho pleno no Pentecostes. Eles cantam: tem havido uma grande mudança em mim. Eles estão certos, mas a mudança não tem sido para melhor. É tempo de voltar a Deus. Eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. As línguas proclamaram a evidência de que a religião cerimonial dos judeus acabara e que uma nova era tinha começado. As línguas hoje estão dando fim à igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. As pessoas estão falando que as línguas estão proclamando um grande movimento espiritual. Eles perderam a oportunidade. A verdade é que isto está escrevendo o fim de todas as ideias, programas e reinos humanos, e o reino de Deus está sendo introduzido. Desperta, povo de Deus. Desperta. Se você acha que isso não é verdade, ouça isto. Por todo o mundo, tanto nos grupos pentecostais como nos fundamentalistas, eles estão organizando os homens de negócios. Eles têm invadido o púlpito sem um chamado de Deus. Eles têm se intitulado de pescadores de homens e fundadores de um movimento de Deus. E dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, de 10 a 13, que Deus deu à igreja, falhou. Portanto, eles estão assumindo o comando. Aqui estamos bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré. E eles nem mesmo sabem que a têm cumprido. Eles cegamente seguem adiante, pregando experiências em lugar da verdade. Que Deus tenha misericórdia deles. Que seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Oh, ouça-me. Desde quando o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios ou a simples perícia mental alguma vez qualificou um homem para a liderança espiritual ou deu qualquer peso à palavra de Deus? E quando, de todas as maneiras, o materialismo,
ou os valores humanos começam a mostrar-se como o meio pelo qual Deus opera em lugar de unicamente o Espírito Santo, então estamos lutando contra Deus e não por Ele. Agora, eu quero que isto fique bem gravado aqui. Eu não estou falando contra os anciãos da igreja. Não, Senhor. E esse ancião pode ser tão pobre como jamais algum homem tenha sido, ou ser o homem mais rico do mundo, desde que ele seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as verdadeiras qualificações espirituais como um ancião ou um diácono, independentemente de suas finanças ou posição social. Mas quando você vê uma estrutura social ou financeira entrar na igreja que divide as pessoas de todas as maneiras, isso não é de Deus. É um outro sinal dos tempos nesta era de Laodiceia, fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Eu sei a tua pobreza. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás nesse mesmo versículo? Sim, é a rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. E para onde então vão as pessoas? Eles adoram nas casas, velhos armazéns e porões, exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas. Estas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas no espírito. Eu sei a blasfêmia deles. Ora, aqui não existe a ideia de que estes mentirosos estão blasfemando de Deus, embora isso seja subentendido. Porém, eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Se alguém vai ser malfadado, será sempre a verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por cada calamidade, até pelo incêndio de Roma. Em países comunistas, o pequeno rebanho, embora realmente insignificante em tamanho, é sempre o primeiro a ser exterminado. Embora os cristãos sejam pessoas boas e leais, que somente fazem o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim, para que possam ser fisicamente destruídos. A razão disto ser assim é porque eles são uma repreensão para os ateus. Como um polegar inflamado, eles destacam-se diante dos ímpios. Embora os justos não pretendam fazer qualquer dano aos ímpios, mas queiram somente fazer o bem, invariavelmente descobrem que são enredados, como foi João Batista com Herodes. Porque João não queria causar dano a Herodes, nem a sua esposa, a não ser salvá-los da ira de Deus. Isto não somente foi completamente incompreendido e plenamente resistido, mas por causa disto João foi morto. E por todo o bem que o povo de Deus faz, eles ainda são lançados à vergonha pública e à morte. Seguramente deve haver alguma força sinistra por detrás de um povo que seria tão destituído de consciência que retribuiria o mal àqueles que lhe fizessem o bem. Sim, há tal força. É Satanás. A resposta encontra-se no versículo seguinte. 10 anos de tribulação. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Agora, ele não diz de uma maneira rude e breve: está vindo tribulação. Isso assustaria a gente. Porém, como uma mãe que está para apagar a luz, diz gentilmente a seu filho, para que não se assuste: agora, não tenhas medo, pois a luz se apagará e ficará escuro. Mas lembra-te de que eu estou aqui contigo. Assim ele diz: não tenhais medo do homem ou do que ele vos possa fazer. Eu estou convosco, e minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão, nem mesmo na morte sois vencidos. Vós sois mais do que vencedores. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade destas palavras e escreveu em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não devemos temer. Seu amor lança fora todo o temor. Agora note o que ele diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público porque as pessoas gostavam de arena, lançavam aos milhares os cristãos à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que tem o diabo a ver com isto? Por que culpá-lo? Ah, sim, mas é o ódio do diabo por detrás de tudo isto. Ele está por detrás de tudo isto porque ele odeia Deus. Aquilo em que Deus tem posto seu coração é o que fatalmente Satanás vai procurar destruir. Mas observe, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás está por trás dos judeus que estão trazendo os cristãos aos tribunais, então os judeus não são da religião de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou multidões de crentes nas eras negras, sim, e em todas as eras, então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. E se você pensa que isto é chocante, espere apenas até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América está nesse capítulo. O próprio número 13 é um símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias. Sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listras. E ali está o seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo, será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Nicéia, a imagem surgirá do concílio mundial de igrejas com todo o poder ímpio e satânico para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda a astúcia e crueldade diabólica.
aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem. Deixe que o façam, e eles o farão mesmo. E tudo no nome de Deus e da religião. Mas eles mentem. Eles não são de Deus. São de seu pai, o diabo. Eles, por meio de suas obras contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Deixe que se organizem e repudiem o pequeno rebanho. Eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que mata. Seu ódio prova quem eles são. A igreja nicolaíta, anticristã, é quem eles são. Eles serão lançados na prisão. Sim, eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. E evidentemente tudo é feito em nome da religião e decência e inocência ultrajada. Tudo feito por uma boa causa. Isso me faz pensar na Suprema Corte decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por detrás disto? Satanás está. É simplesmente outro acesso de ira contra Deus. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia. E com ela está o meio de determinar a duração da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta na história e durou 10 anos. Os 10 dias de Apocalipse 2:10b, de 302 até 312. Ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que chegue a morte, mas até na morte. Você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, sim, milhões, têm morrido durante todas as eras. Eles morreram na fé. Como Antipas, o fiel mártir, eles não tiveram estima por suas vidas, até a morte. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir. Mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustém os Policarpos e todos os mártires. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para sempre. E dar-te-ei a coroa da vida, desde que nem mesmo um copo de água fria dado no nome do Senhor deixará de receber recompensa. Quão grande será a recompensa daquele que dá sua vida como mártir pelo nome do Senhor Jesus. Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos esta coroa com a coroa ganha em uma corrida. Em 1 Coríntios 9:24, Paulo diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliva. Mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao mártir, é a coroa de realeza. Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram. A outra é para aqueles que deram. Ambas são incorruptíveis. Elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá. Mas há aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de seu sangue como sacrifício supremo de suas vidas, será dada a coroa da vida.
Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e num reino de substância eterno, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. Amém.